Olá a todos, na aula de hoje vamos falar de distâncias entre retas, caso as retas não sejam paralelas, ou seja, que elas sejam reversas. Então aqui eu montei no GeoGebra duas retas pretas aqui, essa primeira reta que eu estou sinalizando com o mouse, a segunda reta que eu estou sinalizando com o mouse, e o nosso objetivo é calcular a distância entre as duas retas. Para calcular a distância entre as duas retas, nós devemos achar a menor distância possível que podemos percorrer de uma reta até outra. E no caso é essa projeção ortogonal aqui. O ângulo que esse segmento ponto girado faz com as duas retas é de 90 graus. Então, como nós vamos encontrar essa distância? Bem, para você construir as retas, você precisa de um ponto e de um vetor diretor. Então, neste caso, referente a essa reta aqui, estou considerando este ponto um ponto da reta que nós temos e esse vetor vermelho que vocês estão enxergando como o seu vetor diretor. Deixa eu só... Opa, agora sim. E esse vetor vermelho como o seu vetor diretor. Referente à outra reta, nós temos esse ponto aqui e esse vetor vermelho como o seu vetor diretor. Esse vetor azul que vocês estão visualizando é o vetor que é formado pelos dois pontos da reta que nós temos. Então, com esses três vetores, este vetor vermelho, este vetor azul e este vetor vermelho, nós vamos construir um paralelepípedo. Então, vamos usar esses três vetores para construir esse paralelepípedo. Então, eu sinalizei aqui, vou marcar aqui os segmentos de reta. Falta alguém aqui. Esse H... Não é esse H. Falta só um segmento de reta. Ah, esse K aqui. Pronto. Então, nós formamos o nosso paralelepípedo aqui. Vocês estão visualizando aqui. Bem, se vocês observarem direitinho, eu tentar posicionar de maneira mais agradável. Na hora que eu construo na hora que eu olho para o paralelepípedo com essa perspectiva aqui, a perspectiva do vetor verde e do vetor vermelho como sendo uma base, então se o vetor verde e o vetor vermelho a gente visualizar como a base do nosso paralelepípedo, então a altura vai ser justamente a distância de ponta da reta. Então espero que fique claro aqui, né? Essa parede aqui que nós temos vendo que é esse vetor, esse segmento, se a gente enxergar isso aqui como a base, a altura é a distância desse ponto até esse ponto. E nesse caso seria justamente a distância entre as duas retas que nós queremos calcular. Só que, se vocês observarem direitinho, esse vetor verde que nós estamos sinalizando aqui possui a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo desse vetor vermelho, que é o vetor diretor da outra reta. Então, a gente pode enxergar da seguinte maneira, que a base do nosso paralelogramo ela é gerada pelos vetores diretores das duas retas. Então, no caso, este vetor vermelho e este vetor vermelho, já que esse vetor vermelho é igual a este vetor verde. Então, como é que seria uma fórmula para calcularmos a distância entre as duas retas? Então, aqui eu coloquei as informações do nosso problema. Vamos denotar VR como vetor diretor de uma reta R. Vamos pensar, por exemplo, que seja essa reta aqui. PR, um ponto da reta R. VS, vetor diretor da reta S, que nesse caso seria esse vermelhinho aqui. PS, um ponto da reta S. Então, se a gente tem o nosso paralelepípedo, já armei com vocês, bem, paralelepípedo, o volume dele a gente consegue calcular usando o produto misto dos três vetores que geram ele, que nesse caso seria este vetor vermelho, o vetor verde e este vetor azul, que é nada mais, nada menos que o vetor diretor da reta R, o vetor diretor da reta S, o vetor PR e PS, e você calcula o produto misto, algo que a gente já viu em aulas anteriores. Só que a gente tem uma outra fórmula para calcular volume de paralelepípedos. Seria área da base vezes altura. Então, isso é uma outra forma de calcular o volume, que é igual ao produto misto aqui. Então, VR, VS
PR, PS, fecha aqui, fecha o módulo. Perdão aqui pelo pouco espaço. Porém, a área da base aqui, se a gente padroniza com base um paralelogramo gerado pelo vetor verde e vermelho, bem, o vetor verde é o vetor VS, o vetor vermelho é o VR, então a nossa área da base é a norma de VR vetorial VS, porque é assim que a gente calcula áreas de paralelogramo. A altura é justamente quem nós queremos calcular, que é a distância de R até S, que é igual ao produto misto que nós já temos. VR, produto misto entre VR, VS, PR, PS. Agora ficou mais simples a resolução, vou até esticar um pouquinho mais aqui para poder termos mais espaço. A conclusão final que nós temos é que a distância entre a reta R e a reta S, no caso das retas serem reversas, é igual a produto misto em módulo, então VR, VS, ou seja, o vetor diretor de uma reta, vetor diretor da outra reta, e o vetor gerado pelos pontos de cada uma das retas, produto misto entre esses três vetores, dividido pela norma do produto vetorial dos vetores diretores. Então essa é a fórmula para calcularmos a distância entre duas retas. Questionamentos naturais. Eu não poderia aplicar essa fórmula para todas as retas possíveis? E a resposta é não. Por quê? Porque, por exemplo, se as duas retas fossem paralelas, o produto vetorial aqui daria zero. Então nós teríamos um denominador zero. Inclusive, podemos padronizar da seguinte maneira. Se estiver no R3, se a gente calcular o produto vetorial entre os vetores diretores, se der zero, quer dizer que os vetores são paralelos. Sendo paralelos, nós temos a fórmula para calcular a distância entre duas retas, no caso de duas retas paralelas, que isso já foi desenvolvido na aula passada. Se não for zero, ou seja, se não der o vetor nulo, as retas são reversas e já aproveitamos o resultado para compor o denominador da distância. E aí o que resta fazer é só calcular o produto misto e montar a fração. Então, basicamente é assim que se calcula a distância entre duas retas, no caso reverso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.